Olá pessoal, estou aqui mais uma live com vocês e que dessa vez nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. João Milton, tudo bom? Tá boa aí a imagem e o som? João, me diz aí. Kelly, Cristina, sejam todos bem-vindos. Kelly, Cristina ou João, dá uma olhadinha, tá bom aí o som e a imagem? Muito obrigado, meu amigo João Milton. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui nós estamos com gente até do Canadá. Minha amiga Kelly, minha amiga Cristina Souto, muita gente boa aí. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre equilíbrio emocional, uma coisa que importante para os gestores, cada vez mais nós estamos precisando de equilíbrio emocional. E eu estou aqui nessa passagem de conhecimento, nesse compartilhamento de informação, e é um momento muito agradável para mim, eu curto bastante. Seja bem-vindo, Pedro. É um momento que eu curto muito, esse momento de estar aqui com vocês, compartilhando informação. Seja bem-vindo, Leonel, boa noite. E passo boa parte do meu tempo um pouco mais livre, preparando esse momento aqui com vocês. Vamos aguardar um pouquinho mais aí, pelo menos mais uns 2 minutinhos, para a gente começar. Até porque ainda não deu 8 horas. Ronaldo, sejam todos muito bem-vindos. Alguns eu sei aqui, Cristina da Secretaria da Fazenda, Terezinha entrou agora da Secretaria de Educação de Fortaleza, Leonel do Tribunal de Justiça, mas atualmente cedido na Assembleia, João Milton na Assembleia, é que eu esqueci alguém, Pedro, secretário de Administração do Tribunal de Justiça. Muita gente boa aí chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Ronaldo, boa noite, Ronaldo. Semana passada nós conversamos sobre inovação na gestão pública. Hoje nós vamos conversar sobre equilíbrio emocional e na próxima semana, na próxima terça, nós vamos conversar sobre gestores preparados para as oportunidades, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, Ana Manuela também, Ana Manuela da Prefeitura de Fortaleza. Nós vamos conversar na próxima terça sobre gestores preparados para as oportunidades. Obrigado, Pedro. Eu é que agradeço. Patrícia. Então a gente vai conversar na próxima terça sobre gestor preparado para a oportunidade. E foi uma espécie de uma série que eu me comprometi de falar aí com vocês nessas 3 primeiras terças-feiras do mês de março, né? E em seguida, Terezinha, seja bem-vinda, do Tribunal de Justiça também. E na próxima terça, na próxima live, eu já vou apresentar para vocês um projeto que eu estou lançando. Vou conversar alguma coisa já aqui, mas vou conversar de uma forma mais estruturada na próxima terça-feira, na próxima live. Guardar um pouquinho mais. Kelly, espero que não esteja tão frio no Canadá. Terezinha, aqui nós temos 2 Tereza, a Terezinha da Secretaria Municipal de Educação, grande profissional, e a Tereza Vasconcelos do Tribunal de Justiça. Cristina Souto, trabalhamos juntos na Secretaria da Fazenda. Kelly está dizendo que está lá, está só 6 graus agora lá. Ernesto Neto, seja bem-vindo. Ernesto é da Prefeitura também, da Controladoria Geral do município. Marcelo Fontinelli, todos bem-vindos.
Vamos lá, pessoal. São 8h03. Como eu tenho dito sempre, é um dos desafios da gestão ser pontual, né? Então, já que nós estamos falando sobre desafios da gestão, vamos em frente. Sejamos pontuais. Bom, como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. Vocês conhecerem algum gestor público aí, manda a setinha, manda o aviãozinho aí, clica em cima, manda para ele, para que eles participem aqui com a gente também. Acho que é um momento de compartilhamento de informação, como eu disse agora há pouco, momento que eu curto bastante, vivo às vezes pensando nesse momento, porque é uma coisa que eu senti falta quando entrei na gestão, é alguém que me orientasse, alguém que compartilhasse experiências comigo. Então, como eu senti essa falta, agora eu estou fazendo esse papel. Vamos lá. Bom, como eu tenho falado e como tem entrado muita gente, e aí quero adiantar que estou quase chegando nos 1000 seguidores, faltam talvez uns 10 aí. Como tem chegado muita gente, tem gente de fora também do estado, eu quero falar para vocês rapidamente que eu acumulei durante esse tempo, durante 32 anos, cargos na gestão pública e nos últimos 28 anos, cargos estratégicos na gestão pública. Vivi muita coisa, vivi muito desafio de gestão, porque passei por muitos cargos em vários locais, Secretaria de Educação, Saúde, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Prefeitura de Fortaleza, Secretaria da Fazenda. Juntei com isso uma boa leitura, fiz meu mestrado na área da administração, fiz muitas palestras, ouvi muitas palestras, estudei, me certifiquei como mentor e como coach e a partir daí acho que estou capacitado para desenvolver esse trabalho aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Opa. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre o conteúdo do nosso trabalho, quer dizer, a pauta desse trabalho de hoje. E sempre que eu faço alguma coisa, eu faço com uma intenção. Por que a pauta? Porque é importante que a gente se paute em alguma coisa. E o primeiro ponto do nosso conteúdo, na nossa pauta, vai ser conceito. E eu sempre digo, por que eu falo sempre de conceito? Porque às vezes a gente está discutindo, até mesmo no trabalho ou em casa, em algum canto, e a gente está falando a mesma coisa, mas como os conceitos são diferentes, a gente acaba tendo dificuldade de se entender. Mas na realidade é porque os conceitos não estão alinhados. Então, vamos alinhar nossos conceitos. O que é que eu trouxe de equilíbrio aqui para o nosso conceito? Justa proporção, harmonia, domínio de si mesmo. Domínio de si mesmo. E como equilíbrio emocional é a capacidade da mente e do corpo manter a estabilidade e a flexibilidade em meio aos desafios e à mudança nos mais variados aspectos. Então, a mente e o corpo, estabilidade e flexibilidade nos mais diversos aspectos. Então, isso é o equilíbrio emocional. Tá bom? Equilíbrio emocional, apesar de eu tratar aqui de gestão, mas é uma coisa que é importante na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações com os amigos, na nossa casa. Estar equilibrado é como se fosse uma obrigação para todos nós. Não quer dizer que nós vamos ser robôs, né? Que todo tempo equilibrado, não. Mas o equilíbrio emocional, ele vem para que a gente consiga estabilizar. O estresse pode aparecer, o medo pode aparecer, a ansiedade, várias emoções vão aparecer. Mas eu estando equilibrado emocionalmente, eu vou conseguir passar por aquilo, né? Fazer a gestão das minhas emoções, tá bom? O mundo hoje está correndo demais, nós estamos correndo, com raríssimas exceções, está todo mundo correndo para o trabalho, correndo para ter mais conhecimento, correndo para resolver um assunto, correndo para resolver problemas familiares de casa e tal. Então, a gente precisa aprender a navegar nesse caos, né? Porque, de fato, todo mundo quer ter o emocional equilibrado.
Não conheço ninguém que não, eu estou aqui é para desequilibrar mesmo. Não, todo mundo que eu conheço quer ter um equilíbrio emocional. Vou falar lá na frente, mas eu vou adiantar agora. Uma das coisas mais importantes são os nossos pensamentos. Pensamentos que geram comportamentos, que geram atitudes. Tá? Lá na frente eu vou falar sobre isso. E o equilíbrio precisa ser sistêmico. Né? Até porque é difícil você encontrar uma pessoa equilibrada no trabalho e desequilibrada em casa. Né? Pode até ser um pouco mais equilibrado no trabalho e um pouco menos equilibrado em casa. Mas de uma maneira geral, quem é equilibrado, né, é equilibrado sistemicamente em todas as suas atividades. Tá? Nós que somos gestores, já trazendo aqui para a gestão, a gente está o dia todo tomando decisão, administrando conflito, negociando, discutindo, às vezes sendo mais frio do que as pessoas esperam, às vezes tomando decisão que não é a decisão que as pessoas esperam. Então, o nosso mundo é turbulento, né? Então, a gente precisa estar equilibrado, tá? E aí, eu posso perguntar, o que é que faz com que algumas pessoas sejam mais equilibradas do que as outras? Algumas mais ansiosas, outros menos. Por que é que isso acontece? Tá. Vou partir agora para falar sobre algumas sugestões que eu trago para que a gente viva um pouco mais equilibrado. Essas sugestões eu estou trazendo baseado em todo o arcabouço que eu vivi como gestor público, né? Claro que eu tive a minha vida pessoal também, com algumas turbulências, mas eu quero concentrar a discussão do equilíbrio emocional nas nossas vidas como gestores, tá? Aproveitar aqui, coincidentemente, eu estava vendo o Augusto Cury, psiquiatra, escritor, palestrante, já muito conceituado. Esses dias colocou no história dele o seguinte: gerir sua emoção é a sua maior responsabilidade. Gerir a sua emoção é a sua maior responsabilidade. Continua. Muitos executivos dirigem empresas com milhares de profissionais, mas não aprenderam a dirigir a única empresa que não pode falir, a mente humana. Então caiu como uma luva nessa nossa live aqui. O que eu estou trazendo é uma fala do Augusto Cury, que aqueles que não conhecem, é um escritor de vários best-sellers aí, de muita venda, e um palestrante de primeiro nível, tá? Tá bom. Então, o que a gente pode concluir? Que se a gente quer ser um gestor, ou a gente quer dar um passo a mais, se a gente quer ser um líder, nós temos que ter no nosso repertório, essencialmente, equilíbrio emocional. Então, essa nossa conversa de hoje é uma conversa que tem profunda importância, porque é a base de tudo. Se eu controlo a minha emoção, se eu gerencio minha emoção, eu não vou deixar aquela emoção me deixar em maus lençóis ou em situações difíceis, né? Situações desagradáveis, tá? E eu vou falar um pouco mais lá na frente. Vou agora citar alguns pontos que eu acho fundamentais para essa discussão do equilíbrio emocional. Ponto 1. Busque autoconhecimento. Se você não se conhece, você vai ter muita dificuldade de controlar suas emoções. Mas Luiz, como é que é isso? Autoconhecimento. Você precisa saber quais são suas forças. O que é força? Aquilo que eu sou bom, aquilo que eu tenho virtude, né? Se eu me comunico bem, aquilo é uma força que eu tenho. Se eu negocio mal, aquilo é uma fraqueza que eu tenho. Então eu preciso me conhecer, fazer um trabalho de autoconhecimento para que eu gerencie minhas emoções. Tá? Luiz, isso é fácil? Como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas. Quando eu faço um trabalho de mentor lá com meus clientes, eu faço esse trabalho. Mas você pode fazer em casa, claro, sem ninguém para provocar ou ninguém para fazer uma reflexão, mas você pode fazer em casa. Lista tuas forças, lista tuas fraquezas e dá uma olhada para elas.
E aí você vai se conhecer. É um processo de autoconhecimento. Depois tem o outro passo. É você trabalhar essas emoções. Mas o primeiro, autoconhecimento. Vamos lá. Autogestão. Eu preciso fazer a gestão da minha vida. E como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que saber para onde é que eu vou. Aquela história, se eu não sei para onde é que eu vou, se eu não sei qual é o meu propósito, se eu não sei qual é a minha direção, qualquer lugar é bom. Ou qualquer lugar é ruim. Então eu preciso fazer autogestão, eu preciso saber, identificar o que é que eu quero da minha carreira, o que é que eu quero da minha vida pessoal, o que é que eu quero das minhas finanças. Eu preciso ter isso para poder fazer autogestão. Eu preciso fazer a gestão da minha vida. Às vezes a gente acaba fazendo a gestão da vida dos outros e não faz a gestão da nossa vida. Então, o ponto 1 que eu trago para vocês é autoconhecimento. Saber quais são as forças, quais são as fraquezas. Ponto 2 que eu trago para vocês, para ter um bom equilíbrio, é autogestão. Preciso fazer a gestão da minha vida. Saber por que eu estou tomando aquela decisão. Quais são os meus valores, né? Para que lado eu vou, para que eu possa caminhar bem. Terceiro ponto, eu já tenho falado sobre muito nos nossos vídeos. Ter uma agenda equilibrada. O que é ter uma agenda equilibrada? Na minha agenda lá, quando eu boto a minha agenda na minha frente, a minha agenda da semana, do mês, ela precisa ter lá, além do meu trabalho, de 8 às 12 e de 13 às 17, trabalho. Eu tenho que ter lá exercícios físicos, não só para ficar, como dizer, bem feito de corpo, mas eu preciso ter exercício para ter minha saúde em dia, aparelho circulatório, aparelho respiratório. Além disso, eu preciso ter um tempo para minha família, eu tenho que ter um tempo para os meus amigos, eu tenho um tempo para o meu lazer. Então isso é que é uma agenda equilibrada. Quando alguns clientes chegam e dizem, rapaz Luiz, eu sou um workaholic. Tá bom, mas e aí você só trabalha? Você não tem um tempo para se divertir, você não tem um tempo de lazer, você não tem um esporte, você não tem uma conversa com os amigos. E isso precisa estar na sua agenda. Isso é que eu chamo de agenda equilibrada. E sempre digo, mais um ponto, trabalhe muito, mas se divirta na mesma proporção. A gente tem que alimentar o bolso, mas tem que alimentar a alma também. Aquelas pessoas que só trabalham, bote o pé atrás. Um momento isso vai estourar. Ninguém aguenta só trabalhar. Como ninguém aguenta só se divertir. Chega um momento em que aquela diversão vai ficando banal, né? Então assim, dos pontos que eu tenho trazido agora, autoconhecimento, autogestão, agenda equilibrada, e agora eu falei que trabalhe muito, mas se divirta na mesma proporção, tá? Tenha sempre pensamentos com qualidade. Eu vou trazer lá do que eu falei dos pensamentos como peças fundamentais no equilíbrio emocional. Existe um estudo que mostra que como eu penso é como eu me sinto, e como eu me sinto é como eu ajo, tá? A minha atitude vem lá do meu pensamento. Vou dar um exemplo simples que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre isso. Eu vou sair de casa e penso, pegar um trânsito engarrafado vai ser aquela coisa ruim, e eu começo a pensar isso, imediatamente vem um sentimento ruim, aquele sentimento de que a gente vai ficar cansado, vou ter que buzinar no trânsito, vou reclamar, vou brigar com as pessoas e tal. E como é que é a minha ação? Como é que é a minha atitude? É ser assim. O cara passou na minha frente, cortou, já estou buzinando. Então, é sempre assim. Eu dei um exemplo fácil de entender, mas é sempre assim a vida. Se eu penso que aquela coisa não vai ser uma coisa boa, geralmente eu já começo a me sentir mal. E a minha atitude vai ser naquela direção, não tem jeito. Então, pensamentos sempre com qualidade. Isso é fundamental. Vou voltar. Busque autoconhecimento, você precisa se conhecer. Autogestão, você precisa fazer a gestão da sua vida. Não terceirize isso não. Ninguém vai conseguir fazer a gestão da sua vida, só você. Tenha uma agenda equilibrada. Na sua agenda precisa ter trabalho, diversão, lazer, família, amigos. Quarto ponto, trabalhe muito, mas se divirta na mesma proporção.
Quinto ponto, tenha sempre pensamentos de qualidade. Tá? Não estou falando aqui de pensamento positivo. Eu vou pensar... Não, isso não é o que eu estou falando. É você trazer pensamentos com qualidade. Pensar em coisas interessantes, pensar em coisas boas, pensar que as coisas vão ser boas e assim se sentir e assim agir. Próximo ponto, e esse é um ponto que geralmente desequilibra todo mundo a priori. Desequilibra a priori, é o medo de errar. As pessoas têm medo de errar e se desequilibram. Se desequilibram, ficam ansiosos, eu não posso tomar essa decisão, ou ficam mais depressivos, ou ficam raivosos, ou ficam tímidos. A emoção aflora de acordo com aquilo que você tem por dentro de você. Se você é uma pessoa mais tímida, você se retrai, né? Se você é uma pessoa um pouco mais forte, mais dura, talvez fique com mais raiva. Mas essa emoção precisa ser administrada. E não tenha medo de errar. Nós já conversamos aqui. Erre, fracasse, tente, porque é no erro, é no fracasso que a gente evolui. É no erro, é no fracasso que a gente cresce. Claro que você precisa administrar os riscos, que a gente chama de gestão dos riscos, né? Você não vai entrar numa empreitada que você não consegue sair dela depois, o que você vai gerar um caos para a sua empresa. Não, mas erre e deixe as pessoas errarem. Esse é mais um ponto que desequilibra, mas que desde que você entenda que você errar é natural e às vezes pedagogicamente é bom porque você aprende, erre, fracasse, tente, repita e você vai aprender. Tem uma coisa que eu falo e que algumas pessoas acham engraçado, mas eu sempre digo, respire. Respirar, Luiz, respire. Quando você é questionado, por exemplo, entre a pergunta e a resposta tem um tempo, né? Você está lá, o seu líder lá, seu presidente, seu secretário, né? Chega e diz, rapaz, tal coisa. O tempo que você tem para a resposta, às vezes é curto. Mas se você der um tempo para você pensar, mesmo rapidamente, respira, dá um tempo, você consegue oxigenar seu cérebro e às vezes a resposta sai com mais tranquilidade, né? Esse momento é um momento que não dá para, né, toda pergunta você respira e responde, não. Mas você precisa criar esse hábito de dar um tempo para o teu cérebro preparar para a resposta. Isso é muito rápido, mas você precisa fazer isso. Isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes. Calma, o mundo está apressado, mas você não precisa ser apressado também não. Relaxa, anda um pouquinho no teu ritmo, apressa, volta e fica administrando o tempo. Isso é outra coisa que eu sempre digo. Agora, mais importante, no momento de crise, use a calma. Isso eu aprendi nos primeiros anos que eu assumi uma gestão lá no CEPROS, aí, muitos anos atrás. No momento de crise, use a calma. Se o momento é de crise, não adianta você se desesperar. Você vai ser mais um na crise. Não seja mais um na crise. Use a calma. Tente se acalmar, tente respirar, e eu sempre vou falar isso, respire. Parece óbvio, parece pequeno, parece simples, mas faça essa experiência. Na hora que vier uma pancada, e responde, porque esse momento você deu uma tranquilidade para o seu corpo, deu uma tranquilidade para a sua mente, tá? E esse momento de crise ainda é mais gritante, você precisa administrar melhor ainda com tranquilidade. Às vezes alguns clientes me dizem assim, Luiz, rapaz, eu saí de uma reunião estressante, fui para outra reunião e eu faço uma pergunta simples. De uma reunião para outra, você pelo menos deu uma parada? Pelo menos, vou repetir, você respirou? Não, não deu tempo não. Tive que entrar na outra reunião foi estressante, eu até disse umas coisas lá que não era para dizer. Vai ser sempre assim, amigo. Será que você não tem 10, 15 segundos para respirar? Respirar, você está sempre respirando, mas vocês estão entendendo com certeza o que eu estou dizendo. Você não tem um tempo para dar uma segurada? A reunião vai começar, mas estabiliza tua mente, estabiliza teu corpo e vai para a reunião. E aí eu pergunto em seguida, a reunião foi boa? Não,
foi horrível, foi muito desagradável, eu não aguentei, o pessoal ficava falando, eu já não aguentava, totalmente impaciente. Pior é quando, e aconteceu bastante, alguns mentorados me diziam assim: Luiz, rapaz, e quando eu vou para uma entrevista aí é que é complicado. Amigo, amiga, se você vai para uma entrevista sem respirar, sem relaxar, indo no movimento que te levaram, no movimento que você saiu da reunião, não vai sair bem. E se a entrevista for ao vivo, se prepare. Você vai gaguejar, você vai esquecer o que tinha que falar, né? Você não vai sair bem nessa entrevista e, consequentemente, não vai falar para aquele público, que como gestor público, o público é o cidadão, é a sociedade, você não vai falar o que devia falar, porque você não se preparou. Será que não dá tempo de você, entre uma coisa e outra, dar uma respirada? E o engraçado é que sempre, não sei se tem algum assessor de comunicação aqui, mas aí é que o pessoal diz: não, é porque o assessor de comunicação diz que tem que ser agora. Chama o assessor de comunicação e diz: calma, a televisão vai me esperar, o rádio vai me esperar 1 minuto. Ninguém vai morrer por isso. Isso é muito importante. Mais um ponto que eu acho fundamental: opte pela trilha. Eu já falei isso também num vídeo. Não ande desordenadamente e nem ande por um trilho onde você não consegue sair dele. O equilíbrio é sempre o mais importante. Eu não posso sair desordenadamente fazendo as coisas do jeito que eu quero, mas também eu não preciso necessariamente estar caminhando naquele rigor daquele trilho. Ande numa trilha onde você pode caminhar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, dentro dos ritos, dentro da cultura, dentro dos dogmas, sempre dentro da lei, mas caminhando um pouco mais flexível, né? Você não tem só essas duas opções: um movimento anárquico, andar do jeito que eu quiser, ou uma trilha que me enquadra naquele ponto. Não, eu posso caminhar por uma trilha. E isso em qualquer situação que você vive. Você pode sim caminhar por uma trilha. Outro ponto, inclusive essa semana um cliente conversou sobre isso: não pré-julgue. Não entre com preconceito. Se você vai para uma reunião, seja com uma pessoa que você... E aquela pessoa, de novo, insiste demais numa coisa, é teórico demais, não agrega valor. Ou, para reunião com a secretaria tal, pessoal de lá é teórico, é um pessoal que só pensa no social. Ou se você vai para a reunião com quem quer que seja, com qualquer instituição que seja, não entre pré-julgando. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui exatamente compartilhando experiências. Eu já vivi isso. Quantas vezes eu já entrei pré-julgando? Quantas vezes eu já entrei com preconceito? E não saía bem, a reunião não era boa, não era produtiva. Porque a gente precisa entrar limpo, entrar tranquilo, para ouvir o que a pessoa quer dizer. Não necessariamente, se eu tenho um preconceito, um pré-julgamento, o meu preconceito ou o meu pré-julgamento está certo. Aquela pessoa pode estar trazendo muito valor e eu estou perdendo porque me bloqueei. E aí eu me desequilibro, porque eu já entro pré-julgando. Tem uma situação interessante, eu até conto bem rápido. Não é de gestão, mas um amigo disse uma vez: rapaz, eu fico assim, ó, tem hora que o cara vai tirar o carro e eu fico aqui atrás para entrar, aí o cara diz assim: o cara demora a tirar o carro. Tenho certeza que ele está demorando para me incomodar, para me chatear. Já imaginou a pessoa pensar uma coisa dessa? Não é ruim? Você vai entrar desequilibrado. Vamos lá. Vou fazer uma revisão bem geral dos pontos que eu trouxe para vocês aqui. Busque o autoconhecimento. Esses pontos para que você possa ter um equilíbrio emocional. Busque o autoconhecimento. Autogestão. Fundamental que você faça a gestão da sua vida. Ninguém pode fazer isso. Tenha uma agenda equilibrada. Trabalho, lazer, família, esporte, exercícios. Trabalhe muito, mas se divirta na mesma proporção. Alimente o bolso e a alma. Tenha pensamentos de qualidade. Pensamento gera um sentimento que gera uma atitude. Então essa atitude, essa ação que eu tomo, vem de um pensamento que eu tive lá atrás. Não tenha medo de errar. Erre, fracasse, faça a gestão dos riscos daquele erro, mas vá em frente, aprenda e você vai aprender no erro.
Respire. Se tranquilize. Sempre que estiver agitado, dá uma respirada. Sua sala, ninguém vai nem perceber. Você faz essa respiração e vai em frente. Nos momentos de crise, mais ainda. Use a calma. Se tranquilize. Não vá direto de uma atividade para outra sem dar uma relaxada, mesmo que rápida. Isso é importante. Para que você não entre desesperadamente em outra reunião e entre com um emocional desequilibrado. Opte pela trilha. Não tenho só duas opções. Movimento anárquico ou trilha. Ou trilho. Vou pela trilha. Vou caminhando e fazendo o meu caminho. Não prejulgue. Você se descompensa. Você entra já com pensamento desestruturado. Você já entra pensando uma coisa que não necessariamente é a verdade ou vai acontecer naquele momento. Seja pontual. Mais um que eu estou trazendo agora. Não sei se foi o colégio militar que me trouxe essa coisa da pontualidade, mas eu sempre administro o meu tempo como? Se eu tenho uma reunião às 8 e eu levo, 15 minutos para chegar lá, eu saio com meia hora antes. Ah, Luiz, aí tu dormiu menos um pouquinho. Dormi menos um pouco. Mas em compensação eu não me estresso. Porque num trânsito desse, aí lá volta a história do trânsito, eu não vou ter tempo e vou me cansar, me estressar, porque 15 minutos que eu tenho para chegar é exatamente o tempo, e aí não faço isso. Vou para o aeroporto, se eu puder, saio mais cedo, mais tempo do que precisa. Resumindo, se eu tenho 15 minutos para chegar no canto, eu nunca saio com menos de meia hora. Reunião. Muitos de vocês aí já participaram de reunião comigo, muitos, tenho certeza, pelo que eu vi aqui. Lembra aí de uma vez que eu cheguei atrasado? Pode até ter acontecido, mas é muito difícil. E eu sempre falei isso para os meus mentorados. Se você quer que as pessoas participem da reunião, se você quer que as coisas sejam estruturadas na sua reunião, que você está coordenando, seja o primeiro a chegar, seja pontual. Não é porque você é o secretário, não é porque você é o coordenador administrativo, que vai chegar depois que todo mundo chega. Isso é passado. Acabou essa história de que todo mundo chega, esquenta a sala para chegar lá o grande secretário, o grande coordenador. E não existe mais isso não. Esqueçam isso. O que a gente tem agora é que ser pontual, porque o tempo é curto. Se eu tenho que botar na minha agenda para ela equilibrar exercício, conversa com um amigo, estudo, leitura e tal, eu tenho que estar com o meu tempo muito bem administrado. Então eu tenho que ser pontual naquilo que eu me propus a fazer. Para resumir esses pontos que eu falei agora, eu sempre sugiro momentos de descompressão. Claro, Luiz, todo mundo precisa fazer isso, principalmente aquelas pessoas que têm tensão o tempo todo, né? Posso citar aqui um secretário de saúde, né? Um momento desse de pandemia, né? O pessoal da Secretaria da Fazenda, no momento de crise na economia, é que esse pessoal precisa descomprimir. E como é que eu faço essa descompressão? Paro, vou para um canto, não entra ninguém na sala, ou eu vou lá para um canto, sento um pouquinho, dou uma descansada, penso em outras coisas e volto. E isso é importante, porque você não pode só jogar carga de trabalho no seu corpo, isso vai somatizar. Alguém pode dizer assim, Luiz, muito bonita essa tua história, mas eu não tenho tempo para fazer isso não, eu tenho que chegar 8 horas lá, eu já tenho uns processos para despachar. Meu amigo, todo mundo tem tanto trabalho quanto você, minha amiga. Se organize, você vai fazer a diferença se você estiver equilibrado. Vou trazer agora para vocês experiências. Vou começar por uma experiência de um grande executivo, de uma pessoa importante. E uma experiência, vamos dizer, desequilibrada. Depois vou falar da minha experiência, como eu tenho falado todos esses meses aí, ano, que eu tenho produzido esses vídeos e essas lives. O Travis foi o fundador da Uber, né? Isso está lá no livro Gestão do Amanhã, do Salim, acho que é Salim Neto, se eu não me engano. Bom, Gestão do Amanhã. Travis entrou numa discussão
Depois ele fundou a Uber, né, no começo. Ele entrou numa discussão com o motorista lá da Uber. Porque o motorista estava dizendo que ele criou uma empresa que estava propícia, estava facilitando assédios sexuais. Só que ele se descontrolou. E aquilo, como quase tudo hoje, foi filmado. Ele se descontrolou. Depois aconteceram algumas denúncias baseadas naquilo que o taxista tinha falado. Resumo da história. Os investidores afastaram o Travis temporariamente e em seguida afastaram definitivamente. Os investidores no conselho de administração afastaram o fundador da Uber. Ele ainda tentou segurar como se os investidores estivessem tirando por interesse próprio dos investidores, como se tivesse sido uma coisa orquestrada. Bom, a história contada no livro, né, é que ele realmente se envolveu nisso, e o que eu quero dizer é que nós estamos sempre sendo vistos. Ah, Luiz, quer dizer que então eu não posso nem me meter? Claro, só que se você é um gestor público, o público merece todo o seu respeito, de respeitar e que você respeite o público. E o público, a sociedade, cada vez está mais organizada, e ela não aceita mais, né, que o desembargador dê uma carteirada, que a pessoa reclame lá do rapaz que está fazendo o controle da aglomeração nesse período e que você distrata a pessoa. Então, ninguém aceita mais isso, né? Você não pode ser assim, você tem que controlar suas emoções. E não é só porque vai ser gravado, não. Isso faz parte da educação. É aquela coisa que você não pode abrir mão. Lembrando lá do que eu falei, da coluna vertebral de ferro, que eu não posso abrir mão. Daqueles educação, da minha ética, moral, né? Isso eu não posso abrir mão. Então eu tenho que ser educado, eu tenho que respeitar as pessoas. Isso faz parte de um processo de desafios da gestão. Tá? Vou agora contar duas experiências que eu tive. Depois que eu estava escrevendo isso, me lembrei que eu só estou contando experiência exitosa. Prometo para vocês que na próxima eu vou contar uma experiência que não foi tão exitosa. Mas vamos lá. Rapidamente. Passei por uma seleção, uma entrevista, né, com o Assis Machado, que era o secretário de governo do Tasso Gereissati. Ele, dentre as pessoas, ele me escolheu para ser o subsecretário de saúde do Estado. Então meu nome não veio da Secretaria de Saúde. Na época, era um movimento que o Tasso Gereissati estava fazendo, de colocar pessoas nas secretarias como subsecretário, que era o nome da época, que hoje é secretário adjunto, para modernizar isso tudo. Quando eu chego lá, imagina, todos os subsecretários anteriores tinham sido médicos, pelo menos da área da saúde. Eu era um analista de sistema, com um pouco mais de 30 anos de idade, juntei todo mundo no auditório. Naquela época, eu era já uma pessoa um pouco mais tranquila, o emocional bem equilibrado. Juntei todo mundo e fui lá. Ó, me apresentei, eu estou aqui por isso. O secretário não estava no momento, eu me apresentei e tal, e abri para as perguntas. Depois de muitas perguntas, respondi, veio uma pergunta por escrito. E a pergunta era mais ou menos assim: por que com tanta gente boa na Secretaria de Saúde, trazem gente de fora para ser gerente aqui? Eu sou subsecretário, não gerente. Aí eu respirei, pensei um pouquinho como é que eu vou responder isso, porque eu tenho que ser educado, ao mesmo tempo eu tenho que dar uma resposta. E eu falei assim: olha, as pessoas que vêm de fora, elas vêm muito também para oxigenar a instituição, para que a instituição não fique só olhando para ela mesma. Alguém vem para questionar algumas coisas, isso é importante. Muita gente vem por isso. Se vocês estão falando das outras pessoas, se a pergunta é para as outras pessoas, eu posso dizer que as que estão aqui, que eu conheço, são muito boas e vão dar muito resultado para a Secretaria de Saúde. Se estão falando de mim, eu não posso responder. Vocês vão perguntar para o secretário de Saúde e ele vai responder para vocês. E assim ficamos ali, pronto. Ali eu marquei minha chegada na Secretaria de Saúde assim. Que eu me dei muito bem com todas as pessoas, não tive nenhum problema. Mas vou contar outro fato rapidinho. Nós estamos já quase chegando no ponto. Quero dizer como o equilíbrio emocional é importante. Da outra vez eu estava num evento da Vigilância Sanitária. Começo da gestão, Anastácio viajou, que era o secretário de Saúde,
E eu fui lá para esse momento da vigilância, evento da vigilância sanitária. Claro que eu não falava sobre vigilância sanitária, até porque eu não tinha competência para isso. Falava como secretário em exercício. Todos falaram, no fim o secretário fala, e aí alguém na mesa disse, olha, alguém quer fazer alguma consideração? Aí nessa hora, um sindicalista, que eu não vou dizer o nome, mas está lá no meu livro, eu contei com o nome das pessoas, ele disse, eu não entendo por que é que o governo fica colocando tecnocratas aqui na Secretaria de Saúde. Eu respirei mais uma vez, e aí a pergunta, né, foi digerida, fiz todo aqui o meu processo de digestão, e aí disse assim, olha, eu não vim aqui para fazer cirurgia e nem atender paciente. Eu não tenho a menor competência para isso. Mas o secretário me disse, comande a gestão, as finanças, a modernização, e assim eu vou fazer. Esses pontos, pode vir conversar comigo que não tem problema nenhum. Fique tranquilo, que eu vou trabalhar só nesses pontos. Não vou fazer cirurgia e nem vou atender nenhum paciente. Bom, nesse momento acabou a solenidade. E aí, além do equilíbrio emocional, eu vou deixar mais um ponto aqui para vocês. O equilíbrio emocional é importante, mas você tem que se posicionar. O equilíbrio emocional não é para que a gente fique encolhidozinho ou só ouvindo, não. O equilíbrio emocional também serve para que você dê a resposta no tempo certo, no tom certo e para a pessoa certa. Era essa experiência que eu queria passar para vocês, era isso que eu queria conversar, mas antes de passar para as perguntas, né, a gente deve ter chegado algumas perguntas aí, o pessoal da equipe aí tá colocando as perguntas aí para eu poder responder, vou já aqui olhar quais foram as perguntas que chegaram. Aqui. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte, como eu falei no início, me preparei para fazer essas 3 lives, uma série de lives, né? Dia 9, agora dia 2 de março, falei sobre inovação no serviço público. Hoje falei sobre equilíbrio emocional para o gestor público e na próxima terça, às 20 horas, dia 16, vou apresentar Gestor Preparado para as Oportunidades. E vou lançar o meu projeto, que é um projeto de mentoria à distância, um grupo reduzido, onde a gente vai trabalhar para fazer a potencialização dos seus resultados, o seu crescimento como gestor. Né? Então, esse processo que eu vou desenvolver é um processo que eu já faço no escritório, faço individualmente, mas agora com tudo isso, com toda essa tecnologia que a gente tem agora para fazer à distância, estou me dispondo a fazer esse trabalho. Né? Tem todo um processo de inscrição que está saindo aí no meu Instagram, e aí vocês se inscrevam e serão bem recebidos. É um grupo muito resumido, muito reduzido, para que a gente possa dar atenção a todos vocês. Vou agora dar uma olhadinha nas perguntas. Como um gestor leva o equilíbrio para a equipe? Ele só leva se ele tiver, tá? Pré-requisito. Não pensem que vão levar equilíbrio para a equipe se vocês não se equilibrarem. Lembre sempre, a palavra anima, né? Leva, mas o exemplo arrasta, tá? Então, você leva o equilíbrio estando equilibrado, é o primeiro ponto, né? Porque você é um exemplo, as pessoas ficam percebendo você o tempo todo, alguns ficam até torcendo para você se desequilibrar, mas de uma maneira geral as pessoas estão olhando para você. Olhando para você, elas têm duas opções: seguir aquela linha, que é uma linha de equilíbrio, ou desequilibrar e muito provavelmente vão acabar saindo da equipe, né? Isso é uma coisa muito natural, porque você, como gestor equilibrado, vai tentar trazer as pessoas para o equilíbrio. E como é que eu trago?
Eu trago fazendo mais ou menos isso que eu fiz, que eu falei para vocês agora. Passem para os seus liderados, né? Para os seus colaboradores. Digam para eles que eles precisam respirar, mesmo que ele não seja o gestor que está na reunião, que está na entrevista, mas ele é um cara lá do patrimônio que corre para tombar um computador aqui, depois a esposa liga reclamando que o menino está chorando. Então essas pessoas também vivem essa turbulência, né? Então assim, tenta fazer com que eles se conheçam, façam a gestão da sua vida, tenha pensamentos que levem a boas atitudes, respire, não prejulgue, opte pela trilha, faça essa mesma coisa com eles, não tem diferença nenhuma. Isso aqui, no começo eu falei, isso é para a gestão, mas é para a vida da gente. Porque quem está fazendo hoje gestão de trabalho, amanhã pode estar fazendo gestão da família, gestão financeira da casa, gestão dos relacionamentos. Então isso é para qualquer situação. Então, objetivamente, você leva para a equipe sendo o exemplo, estando equilibrado e fazendo esses pontos todos que a gente conversou aqui agora. No momento de grande estresse, reunião, você indicaria fazer uma pausa para amadurecer a questão indicada? Estou entendendo que a pergunta é se no momento de estresse sugere fazer uma parada para voltar. Eu entendo que sim. E aí é uma grande dificuldade. Essa pergunta é legal porque, na realidade, você saber o ponto certo das coisas também é um grande insight, é um grande feeling mesmo. Porque às vezes as pessoas deixam, não percebe a história do conflito. Você não resolve o conflito no começo, ele vai, como você vai ver, você não consegue mais resolver. E já está noutra área, já ocupou todos os espaços. Então, acho que sim, né? Sugiro que sim. Se tem um estresse, se tem uma causa de uma reunião, é essa pergunta que eu estou entendendo, pare sim. Não necessariamente precisa sair todo mundo, mas se você está coordenando a reunião, dá uma baixada de bola. Pessoal, peraí só um minutinho, vamos dar aqui uma relaxada, passa para outra pessoa falar, se puder, né? Coloca, geralmente, e aí também é mais uma sacada, você sabe quem é que é bombeiro e quem é incendiário, né? Na equipe, ou naquela reunião. Nessa hora, chama lá um bombeiro para falar alguma coisa, né? Não bota o incendiário, que aí complica. Então, vale sim dar uma parada para poder fazer essa história da descompressão. O pessoal volta ao normal e você volta para a sua reunião. O que o seu trabalho atualmente tem a ver com o coach? Eu me certifiquei, eu me qualifiquei em duas profissões, que não são profissões regulamentadas, como é o engenheiro, como é o analista de sistema, mas é como um consultor, vamos dizer assim. Só que o papel é outro, não vou entrar aqui no detalhe. A diferença é assim, como coach, eu faço com ferramentas, né, com provocações, né, com reflexões, fortalecer a pessoa para ela ir para o destino que ela quer, né? O João é um cara que é o coordenador administrativo, que tem determinadas forças, determinadas fraquezas, que tem determinado conhecimento técnico, mas ele quer ser o secretário de administração, o secretário de planejamento, tá? Então, define-se esse desafio e aí nós vamos construir o que a gente chama de uma ponte, para você sair do que você é hoje, coordenador administrativo financeiro, para ser o secretário. O que depende de você? É isso. Nós vamos fazer um plano de ação e você vai trabalhar naquele plano de ação. Aquilo que não depende de você, às vezes não tem como a gente resolver, mas você tem como provocar. Você tem como estar presente, se movimentar no meio político, vamos dizer assim. Tem muitas outras coisas, mas o coach, assim, eu tenho feito coaching e tenho feito mentoria. Mais mentoria do que coaching. Mas o coaching entra na minha vida aí nesse processo de contribuir com a evolução das pessoas. Algumas pessoas nem sabem o que querem. Então faz parte do papel do coach movimentar com perguntas, né, com reflexões, para que a pessoa desperte o caminho que ela quer seguir. Tá bom?
Como lidar... Peraí, opa. Como lidar com o desafio de liderar uma equipe em que o líder é muito mais novo que a equipe liderada e tem valores diferentes para viver o equilíbrio? Opa, essa pergunta é para mim. Eu, com 25 anos, liderava umas 10 pessoas, gerenciava umas 10 pessoas que eram, com certeza, pelo menos 5 anos mais velhos que eu, pelo menos. O que a gente tem que fazer é ter humildade. Eu não tive tanta no começo, é aquela história. Se eu tivesse tido uma orientação, alguma conversa, algum mentor, talvez eu tivesse evoluído mais. Mas, humildade. Se aquelas pessoas são mais velhas, elas têm muita coisa a agregar para você. Não quer dizer que tudo que elas vão passar é verdadeiro, é melhor, mas aí cabe a você fazer a triagem. Mas uma dica, humildade. Humildade não é subserviência. Humildade não é se ajoelhar. Não. Humildade é você ter a capacidade de perceber que aquelas pessoas têm valores a agregar. Agrega o valor. Se eles têm pensamentos diferentes de equilíbrio, tente trazer para o seu equilíbrio. E também encontre formas de equilíbrio deles que sejam importantes e que você consiga trazer para o seu formato de equilíbrio, para a sua forma de se equilibrar. A vida é assim, a gente tem que estar percebendo as pessoas e trazendo o que é de bom para a gente e compartilhando aquilo que você tem de bom, tá? Eu acho que foi a última pergunta. Sim, foi a última pergunta, a gente já está já chegando aqui no tempo final que o Instagram nos permite. Mas eu quero agradecer a vocês, dizer de novo que no dia 16 agora, próxima terça, eu estou falando aqui numa live às 20 horas sobre gestor preparado para as oportunidades e lançar o projeto de mentoria à distância, que eu estou chamando de comunidades desafios da gestão. Como eu falei, infelizmente não vai dar para estar todo mundo, porque nesse primeiro momento eu quero dar muita atenção às pessoas que vão entrar. E para dar atenção, eu preciso ter um grupo mais reduzido, tá bom? Pessoal, um abraço grande, felicidade, se cuidem, olha a máscara, olha o álcool em gel e, por favor, fiquem em casa. Um abraço, felicidade para todos, tchau!